Hoje tem um convidado especial aqui no Café do My News, porque ele vai contar pra gente como é que faz quando o banco que você tem dinheiro quebra. Guilherme Assis, ele é investidor, ele investe em várias startups no Brasil, é um dos fundadores, criadores do Gorilla, que é um consolidador de investimentos, é uma startup que consolida investimentos brasileiros. Guilherme, muito obrigada aqui por partilhar com a Bom gente dia, essa Mara. sua experiência. Lembrando de 2008, né? É mesmo? Foi bem... acho que... Você pensou naquele... Primeiro, quando é que você se deu conta que seu dinheiro estava em risco? A gente recebeu uma ligação na quinta-feira de manhã, enfim, de um investidor nosso falando: vocês estão vendo o que está acontecendo com o Silicon Valley Bank? E a gente foi ver as ações no pre-market, né, que é um pouco antes do mercado abrir, e elas estavam caindo 30%. E para quem viveu 2008, né, vem toda aquela sensação que você sabe, pode começar uma corrida bancária aqui. Né? E em corrida bancária, a decisão mais racional é você correr. E aí foi o que Correr aconteceu. mais que os outros? Não, né? é correr mais que os outros, assim, infelizmente. Isso foi que horas? Isso foi umas 9h30 da manhã. Daqui do Brasil? Daqui do Brasil, isso. E aí a gente começou a ir atrás, enfim, né, fomos atrás de resgatar o dinheiro que a gente tinha no banco e também começar a avisar, enfim, todas as startups que a gente investe, que a gente conhece, né, que existia esse risco. Na hora não era tão claro, não tinha começado uma corrida mesmo, né, como a gente viu acontecer ali mais na quinta-feira à tarde, na sexta-feira de manhã, mas as dinâmicas para isso acontecer já estavam, né, começando, né, como bola de neve. Você vê aquela bolinha começando a crescer, e aí o que a gente falou foi isso: olha, a gente não tem certeza de nada, mas se é melhor você estar mais seguro do que não, então eventualmente faz sentido você fazer esse movimento, né? Porque teve gente que não conseguiu. E você conseguiu resgatar numa boa? A gente conseguiu resgatar tudo, mas porque a gente foi cedo, né? No mesmo dia, na quinta-feira, enfim, algumas outras empresas que a gente conhece tentaram resgatar também e não conseguiram já, na própria quinta-feira. Porque aí já tinha uma fila de gente, né? Uma fila virtual de gente, né? Não é aquela fila antiga, clássica, né? Que as pessoas ficam no banco, mas virou uma fila e algumas das transferências não foram liquidadas, né? Então, mas aí foram liquidadas na segunda-feira. Então, aí, enfim, né? Aí o empreendedor não dorme no fim de semana. Muita gente já começando a refazer planos, né? Porque o que aconteceu não é que você estava tomando um risco de crédito de uma instituição, são depósitos, né? Teve história de empresa que tinha acabado de receber um aporte na quarta-feira, pingou no banco e na quinta-feira o dinheiro sumiu. Então todos os planos foram para água abaixo, né? Então no fim de semana realmente até sair ali a notícia, né, de que ia ter um bailout, ia ter um socorro, enfim, as pessoas não dormiram, né? Então já estavam fazendo planos: putz, vou precisar mandar embora, vou precisar reestruturar os meus planos que eu estava fazendo, né? Então, mas aí no domingo à noite saiu a notícia e todo mundo ficou um pouco mais tranquilo. Porque veio domingo à noite, né? Quer dizer, domingo à noite vem essa notícia. Eu imagino que Janet Yellen, Jeremy Powell pensaram a mesma coisa que você. Meu Deus, 2008 batendo aqui a porta, e o pessoal começou a trabalhar e foi ver carteira, achar uma solução, porque a linha de crédito, na verdade, socorreu todo mundo. Sim. Todo mundo conseguiu sacar o seu dinheiro. Todo mundo que tinha depósito, né? Então, na segunda-feira, enfim, o banco abriu, né, o site do banco abriu de forma normal, né? E as pessoas começaram, enfim, a fazer os resgates. Tinha alguns problemas técnicos ainda, mas com todo mundo que a gente falou, o processo foi relativamente tranquilo, né? Mas a sorte, eu acho, é que teve o fim de semana, né? Porque se isso acontece numa terça-feira, numa quarta-feira, talvez não tivesse esse tempo, né, de evitar esse contágio, essa bola de neve. De evitar o contágio, exatamente, do Banco Central Americano, enfim, do FDIC ali, darem essa acalmada no mercado e virem com uma solução, né? Agora, esse banco, né, era um banco nichado, era um banco de startups. As startups já estavam com dificuldade ali de levantar dinheiro. Como fica? Você investe em várias startups muito bem-sucedidas, enfim. Como é que fica agora a situação das startups? Acho que a gente já estava vivendo o inverno, né? Eu acho que essa corrida bancária foi meio que
acho que está transmitindo que esse inverno vai continuar. Mas as empresas, as startups em si, elas não são necessariamente alavancadas, né? O que aconteceu ali, acho que no Silicon Valley Bank, como você falou, um banco muito nichado, né, onde a maioria das contas eram contas de empresas de tecnologia. Eu acho que algumas outras características que até levaram, né, para essa corrida bancária é que muitas das contas tinham muito mais do que os 250 mil dólares que o FDIC, né, que é o FGC deles, garante. Então, isso obviamente aumentou muito. Se você tivesse pessoas físicas ali, né, com menos de 250 mil dólares, as pessoas vão estar mais tranquilas porque, olha, se o banco quebrar, eu estou garantido. Então, isso acelerou, né, esse movimento. E não era um banco tão pequeno, né, era um banco que tinha 200 bilhões de dólares em ativos. E o ecossistema todo é impactado, né? Você tinha empresas eventualmente até de cripto, que eles eram mais friendly ali com esse ecossistema de cripto. Então, eu acho que essa crise de confiança, sim, ela talvez aumente aí, né, o inverno que a gente vai ver e que a gente acredita que as empresas de tecnologia têm que se preparar, né, para sobreviver aí nos próximos 2 anos. Você investe em várias startups brasileiras e conversa e traz dinheiro de grandes investidores estrangeiros para o Brasil para essas startups. Você conversou com eles nesses dias? Qual é o sentimento? Como é que eles estão vendo? Sim, a gente conversou com bastante desses investidores, inclusive foi um deles que alertou a gente ali, né, na quinta-feira de manhã para esses potenciais problemas do Silicon Valley Bank. E assim, num cenário onde você tem juros americanos subindo, né, o que acontece é que o investidor não tem pressa, né, que chama de deploy capital, né, de efetivamente colocar o dinheiro para trabalhar, porque você tem ali uma taxa de juros de quase 5% nos Estados Unidos, né, eventualmente você consegue no mercado de crédito lá coisas relativamente seguras, 6%, 7%. Né? Então, a mensagem que vem sendo passada até antes, né, dessa corrida bancária do Silicon Valley Bank é: vocês precisam se preparar para o inverno longo. Né? E aí vocês precisam começar a trabalhar para serem empresas mais sustentáveis, para, se forem levantar dinheiro, conseguirem fazer isso com calma, né? Preparando o investidor, conversando com o investidor e não, enfim, ter um runway que eles chamam, né, que é um tempo de vida relativamente curto, porque aí você é obrigado a tomar decisões muito difíceis, né? Por isso que a gente viu esse movimento de muitas startups mandando bastante gente embora. Isso basicamente é um ajuste, né, nos planos de negócio para que elas consigam ter muito mais tempo de vida exatamente para sobreviver esse inverno. Então, eu acho que essa recomendação ela vem bem antes, né, agora dessa corrida do Silicon Valley Bank, e obviamente que essa corrida só reforça que é importante que essa sustentabilidade venha para o mercado.